Estudo de hoje, a continuação da semana passada. O sábado do Senhor. Sábado, na Bíblia, Shabbat. Shabbat. Shabbat Shalom. Shalom, né? Shabbat é paz. Shabbat quer dizer descanso e quer dizer sábado. Logo, a palavra sábado quer dizer descanso. Nós vamos abrir e ler um versinho que nós lemos na semana passada, o quarto mandamento. Hoje nós vamos ampliar o entendimento sobre o quarto mandamento. Toda vez que eu dou esse estudo, dessa vez eu não dei esse título, mas normalmente o título é O Mandamento Esquecido. E você vai perceber por que ele se chama o Mandamento Esquecido. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, capítulo 20, nos versículos 8 até o 11. Êxodo 20, versos do 8 até o 11. Deixa eu ver se todos localizaram. Temos algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Simval, achou? Pode. Você localizou já? Olha aqui do lado. Ah, agora eu entendi. Boa noite, viu? Simval, eu esqueci o nome da sua esposa. Jussara. Jussara. Boa noite, Jussara. Boa noite. Seu marido é nota 10, viu? Eu sei. Vamos lá, capítulo 20, vai, Simval, lê para nós os versos 8 até o 11. Lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. E no 7º dia ele descansou. Por isso, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, muito obrigado. Este é o quarto mandamento. No versículo 8, começa falando assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, Deus usou essa expressão, é o único mandamento que Deus diz, lembra-te disso. Tá? Lembra-te, parece que Deus já sabia que a humanidade ia esquecer deste mandamento. E ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você sabe o que é santificar alguma coisa? O que é declarar alguma coisa santa? Santo é aquilo que é separado para Deus. Aquilo que não é comum e é sim separado para Deus. Logo, existem 7 dias na semana. 6 dias são comuns e um é santo. E esse dia que é santo é o sábado. O verso 9 diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Temos 6 dias para o trabalho, para as nossas tarefas, para a nossa correria, mas um dia é diferente, ele é santo, separado para o Senhor. Por que que este dia é diferente? Por que será que tem um dia diferente? O verso 11 explica o motivo pelo qual este dia é diferente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que então que o sábado é um dia diferente? Porque ele é um memorial da criação. O sábado é o dia que Deus escolheu para que nós nos lembrássemos que ele é o Criador. É o dia que ficou separado para termos um encontro com o nosso Criador. Tá bom?
Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Deus fez 3 coisas. Bom, isso vai ser agora em Gênesis. A origem, então, aqui como nós podemos ver, está lá na criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º ele descansou, santificou e abençoou. Agora, tem uma pergunta importante, que é essa daqui, que eu já ouvi algumas pessoas falando que o sábado é coisa de judeu. O sábado é só para o judeu. Não sei se você já ouviu alguma vez isso também. Alguém já ouviu? Sábado é para o... Não, sábado é coisa para os judeus. Será mesmo? Dá uma olhadinha em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versos 1 e até o 3. Gênesis, capítulo 2, versos 1 até o 3. Deixa eu ver se todos localizaram. Alguém gostaria de fazer a leitura? Não. Isso. Quem pode ser o nosso voluntário? Eu. Posso ler, pastor? O próximo é a Regina, então. Agora o Chiquinho. E depois a Daniela. Daniela também levantou a mão, né, Daniela? Tá ótimo. Então, o Chiquinho, depois a Regina e a Daniela. Vai lá. Pode ler para nós. Chiquinho. Capítulo 2, verso 1 até o 3. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No 7º dia, Deus terminou tudo o seu trabalho. E no 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus, então, abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Muito obrigado, Chico. Olha que interessante. Esse é o 2º capítulo da Bíblia. No primeiro, Deus cria todas as coisas. Logo no comecinho do 2º está o 7º dia. E o que Deus faz nesse dia? Tendo acabado, ele descansou. Mas antes, eu gostaria de responder esta pergunta aqui que eu fiz. O sábado foi feito para o judeu? Há quem diga, o sábado é coisa do judeu, lá de Moisés. Existia judeu quando falou que Deus santificou o sábado aqui nesse versinho? Não existia. A humanidade era só de 2 pessoas, Adão e Eva. Na verdade, Adão e Eva são os nossos pais, são os pais de toda a humanidade. Nesta época não existia brasileiro, não existia judeu, não existia americano, nada, só um casal. Então Deus deu esta ordem para este casal que nos representava, tá bom? De separar um dia como sagrado. Então o sábado não foi dado para o judeu, foi dado para a humanidade. E uma coisa importante também, o sábado foi instituído antes da queda do homem. O homem vai pecar no capítulo 3. Antes da queda do homem, Deus já havia falado da santidade do sábado. Uma curiosidade, 3 instituições divinas criadas antes da queda do homem, né? O sábado, o casamento e o trabalho, tá? Deus criou o homem e mulher, é feita a primeira união. Deus, então, fala para o homem cuidar do jardim, que é trabalhar, e ele cria um dia para que o homem descanse e tenha um dia só de relacionamento com o Criador. Vamos lá. Essas 3 palavras aparecem aqui nesses versinhos que nós lemos. 3 atitudes de Deus. Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Pergunto para vocês, por que Deus descansou? Será que Deus se cansa? Será que Deus se cansa? Deixa eu ver vocês. Vocês devem estar pensando agora. Deus se cansa, hein? Por que ele descansou? E a mãe está fazendo assim, ó. Não cansa, né, mãe? Deus não se cansa, até porque, se nós formos olhar bem, todas as coisas ele criou com a sua palavra. Ele falava e surgia. Só o homem que ele cria com as suas mãos. Então não tem por que Deus ter se cansado. Ele não se cansa. Por que então ele descansou?
para dar exemplo para o primeiro casal. Observem que Adão e Eva foram criados no 6º dia. E o próprio Adão e Eva também não estavam cansados, porque eles foram criados na sexta-feira. E logo no primeiro dia completo de vida do casal, eles tiveram que descansar e passar o dia com o Criador. Imagine só, que coisa linda. Adão e Eva foram criados, e o primeiro dia completo, que já foi o sábado, eles passaram com Deus. Não trabalhou, não cuidou do jardim, passaram um dia com o Criador. Bonito, não é mesmo? Então vamos lá, já vimos que ele não precisava descansar. Por que então ele descansou? Para dar exemplo para nós. O próprio Deus dando exemplo. Jesus, quando veio na Terra, não precisava ser batizado também. Mas ele foi batizado. Por quê? Para nos dar exemplo. Bom? Então ele descansou e agora abençoou. Existe uma bênção para aqueles que guardam o dia de sábado, porque este dia é abençoado, tá bom? E Deus também santificou. Como eu disse, a palavra santificar é separar para um fim sagrado. Bom, então o sábado foi separado, e ele não separado dos outros dias comuns, e ele é um dia sagrado. Ele santificou. Pois bem, eu não posso guardar como dia sagrado a terça-feira? Olha, a minha folga é de terça-feira. Então, para mim, o dia sagrado é a terça-feira. Eu não posso fazer isso? Não. Porque quem escolheu o dia foi Deus. E ele falou que é o 7º. Certo? Então, eu não posso escolher a terça, a quarta, a quinta-feira. Mas, Eliselton, todos os dias eu não tenho que adorar a Deus? Todos os dias, tá certo. Todos os dias também eu tenho que descansar. Todos os dias são abençoados, é verdade. Tenho que buscar a bênção de Deus. E todos os dias eu tenho que levar com santidade as coisas de Deus. Tá certo. Mas um dia o próprio Deus estabeleceu como separado, especial. E eu não posso escolher outro. Tá? Vamos para a próxima aqui. A experiência do maná. Êxodo, capítulo 16. É o próximo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Nós estávamos lá em Êxodo agora há pouco. Capítulo 16. Êxodo 16, versos 14 e 15. Quem estava na lista mesmo? A Regina. Êxodo, capítulo 16, versos 14 e 15. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que todos já encontraram, né? Quero dar sequência aí. Regina, pode ler para nós, versos 14 e 15. Amém. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Então lhe disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Olha que interessante. O que é essa história? Fiquem com as Bíblias abertas aí que nós vamos ler mais. Aqui nós estamos vendo o maná. Quando o povo de Deus ficou no deserto, caía um pão do céu. Tinha um orvalho, assim, orvalho eles iam observar, tinha algumas coisinhas pequenas, ali diz o texto, pareciam umas escamas, fina como a geada que ficava sobre a terra. Depois, o que é isso? No finalzinho do verso 15 diz: isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Deus mandou por 40 anos o maná para alimentar o povo no deserto. Já imaginou? Aquele alimento ali, aquele pão tinha todos os nutrientes que a pessoa precisava para sobreviver. E ele era gostoso, era como um sabor de pão de mel. Está lá no versinho 31. Imagine só, um pão que vem do céu. E esse pão que caía, o maná, você podia comer do jeito que estava, podia assar, podia cozinhar, tá bom? Podia fazer diversas coisas com ele. Agora, tem um detalhe. Versos 19 até o 21. A Regina pode continuar a leitura? Amém. Também disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã,
Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o outro dia seguinte, e criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. 21 também. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol, se derretia. Gente, essa história é incrível. Como é que funcionava o maná, diz o texto bíblico? Caía e as pessoas tinham que ir cedinho para buscar, porque senão o sol derretia ele. Então você tinha que ir cedo, tinha as vasilhas e já pegava. E a Bíblia diz que você tinha que pegar o tanto necessário para você e a sua família comer. Porque se você guardasse para o outro dia, o que acontecia? Dava bicho e cheirava mal. Está no verso 20 aí, ó. Porém, deu bicho e cheirou mal. Então, era cada dia que você podia pegar a quantia necessária. O que quer dizer tudo isso, né? Deus estava alimentando eles e mostrando que eles não precisavam se preocupar com o dia seguinte. Deus ia cuidar, ia cair o maná no dia seguinte de novo, tá? Então, eles não podiam pegar em dobro. Agora, verso 22, Regina. Amém. Mas ao sexto dia colheram o pão em dobro, pois gomeres para cada um. Pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. No sexto dia, é a sexta-feira, eles foram e pegaram em dobro. Olha, não podia pegar a mais, né? Mas a sexta-feira podia. Aqui fala gômeres, era a medida que eles pegavam. Então, eles pegaram em dobro na sexta-feira. Por quê? Porque Deus havia dito que não ia cair no sábado. Mas eu pergunto, o que eles iam comer então no sábado? Porque se ele estragava de um dia para o outro. Deus disse assim, podem pegar na sexta-feira em dobro, porque o do sábado não vai estragar. Quer ver? Versos 23 e seguintes. Regina, para nós. E eles lhe disse, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, aguardando-o para amanhã. Verso 24. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Uau, que história! Você percebeu? Na sexta-feira, eles pegaram em dobro o maná, guardaram para o sábado. Quando foram abrir, pensaram, não vai estar estragado. E estava novinho ainda. E eles puderam comer, porque o Senhor preservava o maná da sexta-feira para o sábado. Se fizesse isso do domingo para a segunda, estragava. Mas na sexta-feira, por que Deus fazia isso? Para mostrar para eles a santidade do sábado, para que eles pudessem observar o sábado da maneira correta. Regina, leia para nós o verso 25 até o 27. Não, 25 e 26, perdão. Então disse Moisés, come-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o acharei no campo. 6 dias o colhereis, mas do 7º dia é o sábado, nele não haverá. Muito bem, olha que interessante. Uma curiosidade desse verso é que, se você olhar, nós estamos no capítulo 16, e a lei de Deus ainda não tinha sido entregue, os 10 mandamentos. Porque, olha, se você olhar, vai ser entregue lá no capítulo 20. Nesse momento, a lei de Deus ainda não tinha sido entregue, e Deus já estava falando do sábado, porque o sábado é muito antigo, é lá desde a criação. Agora é o seguinte, o que você acha? Olha, tinha mais de 600 mil pessoas no deserto, nós já vimos. Na verdade, era muito mais. E você acha que todo mundo ia obedecer certinho? Eles eram acostumados a pegar no domingo, na segunda, na terça, no sábado, na sexta. Você acha que todo mundo ia obedecer certinho isso daqui? Não ia confiar que no sábado não ia cair? Conhecendo o ser humano como você conhece, o que você acha? Você não acha que ia ter alguns que ia lá no sábado de manhã para ver se caiu ou não?
Dá uma olhada, lê para nós, Regina, os versos 27 até o 29, até o 30. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para colher e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Olha que coisa curiosa. Deus tinha falado na sexta-feira, colhe em dobro, porque no sábado não vai cair. Quando deu sábado de manhã, tinha lá os curiosos, vamos ver, vai cair, hoje vai vir maná, vamos, e não caiu. E aí Deus chamou a atenção, olha, acreditem, confiem, é o sábado do Senhor, considerar isto, tá bom? Ele diz. E aí no final o povo então entende e descansou o povo, diz o texto bíblico. Vamos lá. Se nós lermos em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, todos os profetas, Adão, Eva, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Ezequiel, Isaías, todos observavam o sábado como o dia do Senhor, tá bom? Mas e no Novo Testamento? Qual dia será que era o dia que Jesus considerava como sagrado? Olha essa pergunta aqui. Qual era o costume de Jesus? Abre lá em Lucas. Lucas está no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas, lá no Novo Testamento. No capítulo 4, no versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui. Lucas 4, verso 16. A Daniela já achou? A Daniela pode ler para nós? Aí, abriu. Isso. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Qual era o costume de Jesus? É a pergunta. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Olha que verso. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E aí no sábado, o que ele fez? Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Quando a Bíblia fala que Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, a sinagoga era a igreja para os judeus, nos sábados, é porque Jesus não faltava em nenhuma reunião, em nenhum culto aos sábados. Era um costume. Se você quisesse encontrar Jesus no sábado, já estava nem lá na casa dele no horário de culto, porque ele não faltava em nenhum. Incrível, né? Era o costume de Jesus ir à sinagoga. Uma vez, um amigo me falou assim, Eliseu, olha, esse negócio aí, o pessoal faz muita exigência, esse negócio de lei, de sábado. Eu faço, para minha cabeça, eu faço o que Jesus fazia. Para mim, o certo é fazer o que Jesus fazia. Eu falei, mas está correto, é isso mesmo. Essa é a verdadeira religião. Só fazer o que Jesus fazia, não é verdade? Qual era o costume de Jesus? Nós temos que ter os mesmos costumes de oração de Jesus. A Bíblia fala de alguns costumes, 3 costumes, pelo menos, de Jesus que eu encontrei. Ir aos sábados na igreja, orar, era um costume, a Bíblia diz costume, e outro costume é ensinar. 3 costumes, este costume de ensinar as pessoas, orar e não faltar em nenhum culto aos sábados, tá bom? Mais alguns versos, algumas coisas importantes. Aqui, esse texto é para a gente introduzir a nova parte do nosso estudo. Olha, existem algumas discussões no Novo Testamento entre Jesus e os fariseus. As discussões de Jesus com os fariseus
nunca foram sobre a validade do sábado, mas sim como guardar o sábado. Nunca houve uma discussão entre Jesus e os fariseus se o sábado era dia sagrado ou não. Tá bom? Até porque Jesus não iria contradizer o que estava em toda a Bíblia. As discussões eram sobre como guardar o sábado. Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? E Jesus, então, vai dando uma aula, explicando certinho como nós devemos agir no sábado, tá bom? Olha só, alguns versinhos. O que Jesus falou sobre o sábado aqui em Marcos, capítulo 2. Nós estamos em Lucas, um pouquinho para frente. Ou Mateus, Marcos, um pouquinho para trás, na verdade. É um livro para trás. Está atrás aqui para o lado esquerdo, Simval. Capítulo 2, estávamos em Lucas, poucas folhas. Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu quero. Ô, Simar, muito obrigado. Pode ler. Diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha que versos interessantes. Os discípulos de Jesus, o contexto aqui para vocês entenderem, estavam andando, era num sábado, eles estavam com fome. E eles então colheram algumas espigas para comer. Logo os fariseus chegaram e criticaram: olha lá, os seus discípulos estão transgredindo o sábado, estão colhendo no sábado. Observe que os discípulos colheram só para comer, não foi para vender, nem nada disso. Por que os fariseus acusaram Jesus assim? Porque para os fariseus criaram uma série de regras de como guardar o sábado, tá? Eles diziam que não podia dar mais de 1000 passos no sábado. Eles diziam também que você, olha, desculpa a expressão, mas você não podia nem cuspir no chão. Isso é verdade. Que se você cuspisse no chão, você estaria, se caísse o cuspe numa planta, estaria regando a planta, e você estaria trabalhando no sábado. Eles diziam que você não podia nem carregar um lenço no sábado. Mas se o lenço tivesse costurado na roupa, você podia levar. Percebe como eles criaram um monte de regras de como guardar o sábado, e Jesus vai começar a explicar que eles estavam errados. Sobre colher espigas no sábado, é claro que alguém pode comer de sábado, né? Jesus, então, disse no verso 27, disse assim, ó: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Está aí no versículo 27, que o Osimar acabou de ler. Sabe o que quer dizer isso? O sábado foi estabelecido por causa do homem. Entenda assim, o sábado foi estabelecido para o bem do homem. Entendeu? Ele está falando, gente, vocês, fariseus, não querem que as pessoas comam? Você acha que a pessoa tem que passar fome só porque é sábado? Não, o sábado foi estabelecido para o bem do homem. O homem pode sim pegar ali um fruto, comer, fazer sua comida, comer. Tá bom? É isso que Jesus está ensinando. Por acaso ele está anulando o sábado aqui? Não. Ele está ensinando como guardar. Tá? O sábado foi estabelecido por causa do homem, ele diz, e não o homem por causa do sábado. E depois ele diz essa frase aqui no verso 28. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus é chamado de Filho do Homem. Então, Jesus é o Senhor também do sábado. Observe que Jesus fala também. Ele coloca o sábado em um nível elevado, mas ele diz, eu sou o maior. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Quando ele diz assim, Senhor, Senhor é proprietário, tá? É o dono. Então, Jesus é o Senhor do sábado, tá? Vamos seguir. Posso fazer o bem no sábado? O que você acha? Mateus está para o lado esquerdo, Simval, um pouquinho para trás. Mateus capítulo 12.
será que eu posso, se alguém estiver passando mal, eu posso socorrer essa pessoa no sábado? Não só pode, como deve, né? Já vou responder. Mas posso fazer o bem no sábado? Olha, Mateus capítulo 12. Eu vou pedir para o Ocimar de novo, tá, Ocimar? Deixa eu só ver se todos localizaram. Mateus capítulo 12. Primeiro você vai ler o versículo 8. Diz assim, Depois nós vamos ler os versos 9 a 13. diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E repete a ideia que nós lemos agora há pouco, só tira a expressão também. Diz que Jesus é o Senhor do sábado, tá bom? É o dono do sábado, é o proprietário. Quando alguém diz assim, olha, quando você entra na fazenda de alguém e o fazendeiro fala, essa terra é minha, eu sou senhor aqui dessas terras. Você é proprietário, o fazenda é o proprietário, o fazendeiro é o proprietário. Então Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, tá? Versos 9 até o 13, Ocimar. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Muito obrigado, Simar. Olha que verso interessante. Novamente, Jesus está na sinagoga e o texto bíblico diz que os judeus ali quiseram acusá-lo, tinham o intuito de acusá-lo, tá no verso 10. E tinha um homem que tinha a mão ressequida, um problema na mão, né? A gente não sabe se ele não abria, mas o fato era que ela era ressecada, mirrada, tá? E eles, então, perguntaram para Jesus, é lícito curar no sábado? Pode curar no sábado? Jesus respondeu, qual de vocês, que vocês tendo uma ovelha, e a ovelha não cair num buraco, vocês não vão tirar, se for sábado? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? E então Jesus fala, no verso 12, logo é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito fazer o bem no sábado. Gente, Jesus está anulando o sábado aqui? Não, ele está ensinando que no sábado você pode fazer o bem. Na verdade, deve. A Bíblia traz uma lista de vários milagres que Jesus fez no sábado. E o sábado é um excelente dia para a gente tirá-lo para fazer o bem. Porque Jesus falou que isso é lícito, isso é bom que nós o façamos, tá bom? Visitar uma pessoa necessitada. Bom, agora a gente não está podendo fazer visitas, né? Mas atender a necessidade, as necessidades das pessoas, é lícito fazer isto no sábado. Tá bom? Eu imagino que vocês estão entendendo que Jesus, em momento algum, ele fala que o sábado foi abolido, mas sim, ele ensina como guardar o sábado, tá? Vamos para o próximo. O sábado foi abolido após a cruz? Após a morte de Jesus, será que o sábado foi abolido? Está em Mateus capítulo 24, no versículo 20. Estamos no livro de Mateus, só ir lá para o capítulo 24. Há alguns que dizem, olha, Jesus, ao morrer na cruz, aboliu o sábado, aboliu a lei. Nós já vimos claramente que o que foi abolido na cruz foram aquelas leis de cerimônias, tá? Aquelas cerimônias que precisava matar cordeiro, tudo isso daí foi abolido realmente na cruz. Agora, a lei dos 10 mandamentos? Não, nenhum deles. E nós vamos ver nesse versículo aqui. Mateus capítulo 24, verso 20. Mateus capítulo 24, no versículo 20. Temos algum voluntário que gostaria de ler? Posso ler? Pode, Ana.
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Muita atenção que esse verso é interessantíssimo. Foi Jesus quem falou isso daqui, pouco antes dele ser morto. Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus, onde ele fala do fim do mundo e fala também da destruição de Jerusalém. Quando que Jerusalém foi destruída? Tá? Foi no ano 70, no ano 70 depois de Cristo. Quando que Jesus morreu? Ali por volta do ano 30. Então, veja só, Jesus está falando assim, olha, Jerusalém vai ser sitiada, vai ser destruída, e tomem cuidado, orem para que a fuga de vocês, na hora que vocês tiverem que fugir, que esse dia não seja no sábado, que não caia no sábado, e nem no inverno. Olha que interessante. Jesus estava olhando para o futuro, vocês, a cidade vai ser destruída daqui 40 anos. E orem para que vocês não precisem fugir no sábado. Por que Jesus está falando isso? Se ele fosse abolir o sábado na cruz. O fato é que o sábado não foi abolido na cruz. Jesus está falando aqui para uma profecia de 40 anos depois, e ele está dizendo assim, olha, orem para que vocês não precisem transgredir o sábado, mesmo que seja para fugir. Olha como Jesus está olhando para o futuro e falando da seriedade, da importância de guardar, de observar, santificar o sábado de maneira correta. Para Jesus, o sábado era importante, tá bom? É importante. Então, próximo, vamos seguir aqui. Pessoal, se alguém ficar com alguma dúvida e quiser me fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Essa daqui, eu gosto dessa pergunta aqui. Olhem para ela. Nós vamos para o livro de Lucas. Estamos em Mateus, agora é para o lado direito. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 23. Qual dia você acha que Maria, a mãe de Jesus, guardava como sagrado? Para Maria, qual era o dia sagrado? Lucas, capítulo 23, nos versículos 53 até o 56. Lucas, capítulo 23, versículos 53 e seguintes. A pergunta é, qual o dia que Maria guardava como sagrado? Deixa eu ver se todos encontraram. Tem alguém que gostaria de ler? Marcião? A Lucilene vai ler o próximo. Agora vai ser o Márcio. Falou. Vamos lá. Capítulo 23, versos 53 ao 56. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Márcio, Era dia... Oi. Eu vou pedir para a gente ir lendo um verso de cada vez, tá? Eu vou comentando, mas você que vai ler todos. O verso 23, 53, que nós acabamos de ler, diz que Jesus foi tirado da cruz, era um madeiro. Foi envolvido num lenço, colocado num túmulo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Então, Jesus havia acabado de morrer, tiraram ele da cruz e o sepultaram. Tá? Agora o verso 54, só o 54. Era dia de preparação e o sábado estava para começar. Olha que interessante. Você sabe qual é o dia da preparação? Tem ideia? Sexta-feira. Sexta-feira. Por que que ele é chamado de dia da preparação? É da Páscoa? Não. Toda sexta-feira é dia da preparação. Porque é dia de você se preparar para o sábado. A Bíblia só dá nome para 2 dias. Um é o 7º dia, que é chamado de sábado, que quer dizer descanso, e o outro é a sexta-feira, que chama preparação, dia da preparação. Para você se preparar para o sábado tem que ser um dia diferente, tá bom? E a gente tem que se preparar para ele.
E uma curiosidade, Márcio, eu gostei que foi você que leu esse verso aqui, porque você foi quem observou isso no nosso primeiro estudo, eu acho. Primeiro, segundo estudo. Aqui era dia da preparação e começava o sábado. Sábado. Jesus morreu na sexta-feira de tarde. Logo, estava para escurecer e estava começando o sábado, percebe? Termina o dia, a sexta-feira termina no pôr do sol e já está começando o sábado. Lembra? Na minha fala que é Páscoa, Elivelto. Oi? Na minha fala que é Páscoa. Lê o seu versinho 54. Eu vou explicar ele, então, Sival. Era o dia da preparação de Páscoa e o sábado já estava começando. Sim. Esse dia também foi no dia da Páscoa. A morte de Cristo foi exatamente no dia da Páscoa. Você vê que coisa curiosa. Não sei se vocês estão assistindo a minha série de domingo. A Páscoa era o dia em que matava-se um cordeiro. Tá bom? Era um símbolo lá do antigo Israel que você passava o sangue nas portas, dos umbrais das portas, e quem não passou lá do Egito foi morto, o primogênito foi morto. E o sangue desse cordeiro salvou todas as pessoas que passaram o sangue ali. E desde a libertação do Egito, eles vinham comemorando a Páscoa, matando um cordeirinho, tá bom? Por isso que era a Páscoa. Olha que interessante. Jesus morre no dia que o cordeiro da Páscoa iria morrer. Ele é o nosso cordeiro, né? O cordeiro de Deus. Verso 55, Marcião. As mulheres, tá ouvindo? Tô. As mulheres que com Jesus vieram da Galileia acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como o corpo ali era colocado. Márcio, olha que interessante. As mulheres aqui estão as mulheres que estavam sempre acompanhando Jesus, dentre elas, Maria, a mãe de Jesus. Na verdade, foi um sofrimento muito grande para Maria ver Jesus sendo crucificado. Ela tinha a expectativa de que Jesus fosse se libertar, né? Imagine uma mãe vendo um filho ser crucificado, né? Mãos e pés, todo o momento de tortura que Jesus passou ali. E ela viu tudo, e viu até a sua morte, e diz aqui, viu onde o corpo foi colocado. Agora o verso 56, Márcio. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E, no sábado, repousaram, segundo o preceito. Olha que interessante. Segundo o costume, né? O que a mãe de Jesus e as mulheres que estavam ali juntas fizeram? Jesus morreu na sexta-feira. E no sábado ela foi lá ver o corpo de Jesus? Foi lá ver o túmulo? Não. Esta mulher, chamada Maria, era tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus, que mesmo seu filho, tendo morrido na sexta-feira, diz o verso, ela descansou segundo o mandamento. E no sábado, descansaram segundo o quê? O mandamento. Gente, não à toa que ela foi escolhida como a mãe de Jesus, né? Tão leal a Deus, a ponto de, num momento tão difícil como esse, ficar em casa, descansar no sábado, segundo o mandamento, e só então, no domingo, ir visitar o túmulo de Jesus. Então, aqui nós estamos vendo que Maria, claramente, guardava também o sábado. E, segundo o mandamento, obedecia os mandamentos de Deus. Agora eu pergunto, Jesus acabou de morrer. Se ele fosse mudar o sábado para o domingo, ele não teria contado, pelo menos, para sua mãe? Me parece que sim, não é? Mas não, ela continuou guardando o sábado. E os apóstolos? Será que guardaram o sábado também? Guardavam após a morte de Cristo? Dá uma olhadinha aqui nos apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Qual dia os apóstolos observavam como sagrado? É a nossa pergunta. Atos é do ladinho direito, né? Estávamos em Lucas, João, depois Atos. Lado direito, viu, Sival? De onde nós estávamos ali. Estávamos em Lucas, depois vai João e já Atos. Está pertinho. Atos no capítulo 13.
Deixa. Agora foi a Lucilene que pediu a palavra, né, Lucilene? Deixa eu só ver se todos localizaram, Lucilene. Só um minutinho. Parece que todos acharam, né? Capítulo 13, verso 14, depois cada um desses aí. Pode ler? Pode, por favor. Ler todos na sequência? Um e eu comento, aí você lê o outro. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Gente, eu vou pedir para Lucilene ler desde o 13, Lucilene, fazer favor. 13, depois 14, para eu completar o meu raciocínio. Tá. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Muito bem. Aí depois, no verso 15, fala que eles leram lá a Bíblia, tal, os escritos de Moisés. O que tem de interessante aqui? Nós vamos perceber, se nós lemos bastante o livro de Atos, que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles viajavam muito. Logo no verso 13 fala que saiu de Pafos, era uma cidade, tá? Foi navegando, foram até Perge. Lá em Perge, o João deixou eles viajaram de novo de Perge para Antioquia da Pisídia, está no verso 14. Aí, quando dá no sábado, eles param com as viagens e vão na sinagoga. Percebe? Eles evitavam viajar de sábado, eles paravam e iam adorar na sinagoga. O verso 27 agora, Lucilene. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Olha que interessante, esse verso diz que a Bíblia era lida todos os sábados ali na sinagoga. Verso 42, Lucilene. Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Ótimo, agora o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você está observando que os apóstolos estão pregando o evangelho, estão guardando o sábado. Isso no Novo Testamento. Jesus já tinha morrido há muitos anos. Os apóstolos continuavam guardando o dia de sábado. Olha o capítulo 15, verso 21 agora. Capítulo 15, só uma folhinha, virar uma folhinha. 15, verso 21. Pode ler? Pode, Lucilene, você vai ler toda essa sequência. 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha que interessante, novamente o sábado. Agora alguém pode estar dizendo assim, Eliselton, mas é que a sinagoga era algo do judeu. Por isso que eles se reuniam de sábado aqui no Novo Testamento. Dá uma olhadinha em Atos 16. Esse verso aqui, ele é chave para nós. Capítulo 16, versos 12 e 13. Você vai ler, Lucilene, e depois eu vou explicar. Atos 16, versos 12 e 13. Se quiser ler desde o 11, pode ler desde o 11 também. 11, 12 e 13. Tá. Pode ler? Pode. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Muito bem, muito obrigado, Lucilene. Olha que interessante. O verso 11 mostra eles viajando.
saíram de Troade, foram para uma cidade chamada Samotrácia. Você já viu alguma cidade com esse nome? Samotrácia, né? Depois foram para Filipos, que é uma cidade de Macedônia, e permaneceu ali. Quando chegou o sábado, eles não tinham uma sinagoga ali por perto para ir. O que eles fizeram? Foram a um lugar junto de um rio e passaram momentos em oração. Olha que coisa interessante. Diz o texto assim: saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Não é lindo isso daqui? Então, os apóstolos, mesmo após a morte de Cristo, continuaram observando o dia de sábado como um dia sagrado. Assim como Jesus guardava o sábado, Maria e os apóstolos também, após a morte de Cristo. Aqui dá uma lição muito importante para nós. Quando você estiver viajando, tá na praia, está numa viagem, quando chegar o dia de sábado, mesmo longe de casa, você tem que considerá-lo um dia diferente. Tá? Quando nós estamos com a nossa família, nós estamos na praia, assim, nós andamos ali à beira-mar, evitamos aqui os mesmos movimentos de sempre, procuramos um lugar mais reservado, passamos momentos de oração, lemos a Bíblia, cantamos, porque era assim que os apóstolos faziam. Tá bom? Observar o dia de sábado em qualquer lugar em que você estiver, como um dia diferente e sagrado. Deixa eu passar aqui, nós já estamos acabando. Esse vai ser o último versinho de hoje. Pastor, Alguém me chamou? Nagamini? Sim. Hi, sou desse. Pastor, É mesmo. então o sábado nada impede de a gente ser uma pessoa normal, né? Apenas temos que santificar. Eu entendo que o santificar é estar mais assim ligado ao Senhor, né? Sem mesmo trabalho, descansar. Então, pelo que eu vejo aí, o sábado Deus deixou para a família mesmo, né? Exatamente. Você chegou num ponto. Olha, gente, o ser humano, quando Deus criou o homem lá atrás, ele sabia que nós precisávamos do sábado. Ele sabia. Por isso que Jesus fala assim: o sábado foi feito por causa do homem, para o bem do homem. Sabe que já houve alguns momentos em que a humanidade tentou mudar o ciclo semanal, fazer o homem trabalhar 10 dias seguidos. Isso deu tudo errado, aumentou o número de a criminalidade, aumenta os suicídios, tá bom? Problemas familiares. Nós temos que ter um dia de descanso, um dia para tirar com a família, de paz, tranquilidade, fazer o bem. Não que eu não devo fazer todos os dias, mas um dia separado para isso. Um dia para passar em meio à natureza, lembrando que Deus é o Criador. É o dia para renovar a nossa bateria. Nós precisamos disso. Bateria física, mental e espiritual. Tá bom? Nós precisamos. Dá uma olhadinha em Isaías 58. Como devo guardar o sábado? Isaías 58, versos 13 e 14. Isaías capítulo 58. Deixa eu ver se todos estão achando. Isaías 58, versos 13 e 14. Eu vou fazer a leitura, tá? É o último. Isso aqui é o próprio Deus falando, tá bom? Diz assim, verso 13 do Isaías 58. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó,
teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Gente, que verso lindo, lindo, que promessa. Isso daqui é relacionamento. O sábado é relacionamento com Deus. Olha Deus falando, se desviares o teu pé de profanar o sábado. Profanar quer dizer quebrar, transgredir. E de cuidar dos seus próprios interesses. Não é dia para a gente ficar cuidando dos próprios interesses. Olha, meu amigo Simval está aí, ele sabe que eu gosto de futebol. De sábado eu não assisto jogo. É o meu interesse, coisa não quero colocar minha cabeça nisso. Vai ter um jogo de futebol em algum lugar, vamos jogar Eliseu. Eu não vou, eu evito. Tá? Porque é o meu interesse. Às vezes sai um palavrão, alguma coisa. Eu não vou dizer, mas alguém pode dizer, sabe? Vai mudar o sentido do sábado para mim, vai quebrar. Então, aqui está dizendo, olha, não cuidar dos seus próprios interesses, mas se você chamar o sábado deleitoso, quer dizer, dia agradável, dia deleitoso quer dizer um dia gostoso, de prazer, o santo dia do Senhor, um dia de honra, e o honrares, não seguindo a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, diz aqui, nem palavras vãs. Palavras vãs são palavras assim, brincadeirinha boba, sabe? Não. Dia de sábado, um dia para ser diferente mesmo. Aí, então, diz o verso 16, te deleitarás do Senhor. Essa expressão, te deleitarás do Senhor, quer dizer, você vai ter a bênção do Senhor. Você vai ter paz do Senhor, vai ter a alegria que vem do Senhor. E o que mais que nós queremos? Não é isso? Paz que vem de Deus. Né? Diz aqui, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque quem foi que disse? Diz aqui o finalzinho do verso 14. Porque a boca do Senhor o disse. Gente, se alguém te perguntar, se alguém me perguntar para você, por que você acha que o sábado é sagrado? Por que você guarda o dia de sábado? A resposta é muito simples. Porque Deus descansou nesse dia, porque todos os profetas descansaram nesse dia, porque Jesus descansou nesse dia, porque Maria também e os apóstolos também. Tá bom? Alguém pode perguntar, Eliselton, mas existe algum verso bíblico que fala de outro dia? E talvez você está pensando assim, tem algum verso bíblico que fala que o domingo é o dia sagrado? Não tem. Não tem. E que fala do sábado? São mais de 100. Na verdade, mais de 300 versos bíblicos que falam do dia sagrado do Senhor. É o dia do Senhor. Bom, o dia de sábado é um dia de relacionamento com Deus. Eu vou fazer um apelo aqui do fundo do meu coração hoje para você. Você gostaria de ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Sabe? Cumprindo a sua vontade integral. Né? Não guardando 9 mandamentos, mas sim os 10. Você tem esta vontade? Tá? Se você tem vontade, não estou nem dizendo se você vai começar a guardar o sábado já a partir de amanhã. Amanhã não, é sexta, né? Daqui a alguns dias. Mas se você tem esta vontade de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, eu vou pedir para você fazer um joia para mim. Tem esse desejo no seu coração? Amém, amém. Que Deus seja louvado. Deixe o Espírito Santo falar com você, mudar o seu interior. Vale a pena. Eu quero contar uma história para terminar esse estudo. Eu dei história, ele não está aqui hoje. Normalmente está a esposa dele, que é a irmã Hilda. Não sei quantos aqui conhecem o Ocimar. Ele conserta bicicleta. Não o Ocimar aqui do nosso estudo, o outro. Você conhece, Tonhão? O Ocimar conserta bicicleta? Conhece? Esses estudos que nós estamos fazendo, eu dei esse estudo para ele, olha, deve ter perto dos 15 anos atrás. Mas pensa só num homem que ele me disse assim, Eliselton, o dia que eu mais conserto bicicleta é no dia de sábado. Aí eu falei, Ocimar, eu sou adventista há quase 40 anos. Meu pai, minha mãe, nunca me faltou nada na minha casa. Nós sempre vivemos de maneira simples, mas nunca faltou nada. E os meus pais sempre foram autônomos. Mas eles não tinham bicicletaria, né? Falei, não tinha bicicletaria. Falei, Ocimar, lá no deserto, Deus mandou provar que não ia cair o maná no sábado, mas na sexta-feira ia cair em dobro.
E ele ficou com isso na cabeça. Ele aguentou, olha, foram meses ele pensando e duvidando, até que um dia ele tomou a decisão, sabe? Porque quando a gente conhece o Evangelho, o Espírito Santo fala com a gente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado e mexido com vocês. E ele ficava assim, incomodado, até que ele falou, quer saber, eu vou fazer o teste. Ele fechou a bicicletaria. E já fechou no sábado, tá? Ele continua até hoje. E a bicicletaria dele se desenvolveu, era uma bicicletaria bem simples, assim, hoje se desenvolveu. Ele trabalha com bicicleta, moto. Não vou falar da vida dele, mas ele tem um sobrado, vive muito bem, tá bom? E não abre a bicicletaria no sábado. Até hoje a promessa do maná dobrado, gente. Até hoje Deus cumpre a sua promessa. Se você confiar e guardar o sábado, haverá uma bênção dobrada para você na sexta-feira e não vai te faltar nada. Tá bom? Que Deus abençoe você. Muito, muito mesmo. É a minha oração. Alguém tem alguma pergunta? Eliselton, Oi. eu posso dar um testemunho do sábado? Pode, Lucilene. Meu marido trabalhou na usina por 24 anos. E há 6 anos nós tomamos uma decisão pelo batismo e aguardar o sábado. E quem sonhava que a usina daria o sábado para ele? Olha só. E quando ele foi e conversou, ele estava disposto até a ser demitido, né? Quando ele decidiu guardar o sábado, e ele foi pedir para o chefe, e Deus honrou ele com o sábado, e nada nos faltou. Antes ele fazia hora extra, né? Porque trabalhava no sábado, trabalhava no domingo, feriado. Aí, quando ele parou de trabalhar no sábado, foi cortada todas essas horas extras dele, não deixaram ele trabalhar no domingo porque ganhava 100%, os companheiros achavam ruim porque não ia no sábado, achava que se fosse no domingo ia ganhar mais, então aí cortou tudo, feriado, domingo. Até então a gente não devolvia dízimo e a gente começou a devolver dízimo. Eu fazia bolo para fora, o sábado era o dia que eu mais trabalhava também. Meu filho tinha acabado de ir para a escola, que era paga, a gente tinha que manter ele lá. E eu não sei como, mas Deus honrou a gente em tudo, não faltou nada para ele lá, ele se formou. Não faltou nada para a gente aqui, e graças a Deus até hoje não tem faltado. Deus é fiel. Amém, amém, amém. Eu acredito, porque eu vivi isso e vivo até hoje, né? Então, Deus abençoa. O maná, a promessa do maná em dobro, é até hoje, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado, Lucilene, pelo testemunho fantástico. Lindo, lindo, lindo. Então, quando nós damos um passo de fé, Deus nunca nos desampara, né? Muito bem, gente. Muito obrigado pela companhia de todos, mais esta noite. E, no domingo eu vou encerrar a série de Moisés, hein? Nós vamos ver Moisés atravessando o Mar Vermelho. Não perca, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma ótima noite. Vamos fazer a oração? Eu vou orar aqui. E me acompanhe aí, por favor. Zeto. Oi, cadê o meu amigo? Posso agradecer as orações que o pessoal fez por nós aqui de casa. Tá tudo bem, tá todos bem mesmo, né? Já nos recuperamos completamente. E eu acredito que foi por força das orações de todos. Eu tenho certeza, né? Deus é bom. Olha, você está aí inteirão, nós ficamos preocupados, né? A gente fica sempre preocupado. Sueli, todo mundo bem, é um milagre de Deus mesmo, né? Que bom. Deus protegeu vocês. Deus protegeu. Amém. Também. Deus tem um plano, viu, Márcio, para vocês e os protegeu. Oi, Regina. A minha tia foi transferida hoje também para Bebedouro, para a UTI de lá. Ela chama Isilda, eu queria pedir oração para ela. O meu tio não tem vaga, está em casa também usando bombinha, e eles pegaram pela segunda vez. Vamos Parece orar. que não, mas né, sempre acontece sim. Acontece. Hoje ou ontem, estou um pouco confuso, de um cliente nosso que também pegou pela segunda vez. Então, existem casos sim. Né? E dessa vez, meu tio falou sim, que constataram mesmo uma cepa mesmo diferente. E
e bem agressiva mesmo para os pulmões. No terceiro dia, minha tia já estava com o pulmão 50% comprometido. Vamos orar sim, viu, Regina? Vamos aproveitar esse momento para Zé. orar por eles. Oi, minha mãe. Você lembra da Paula, minha amiga de Aparecida Taboado? Que ela está com câncer. Aí eu falei que ela está com Covid. O esposo dela tá, seu Pedro. Ele já perdeu, ele está só com 40% do pulmão. Hoje ela me mandou uma mensagem chorando de novo e pediu que a gente orasse por eles. Gente, alguém mais gostaria que a gente orasse por alguém? Eliselto, eu queria pedir oração pela Carla, porque no último estudo, na hora que ia começar o estudo, caiu a internet dela, ela ficou o tempo todo tentando, só conseguiu voltar na hora que terminou o estudo. Hoje, quando ia começar o estudo, ela foi acometida de uma dor de cabeça terrível, que ela não conseguiu entrar para estudar. Eu falei que a gente ia orar por ela. Vamos orar sim, vamos orar sim. E o Eliselto. Ricardo depois vai enviar o estudo. Quem me chamou? É Elvira. Oi, Elvira. Eu vou pedir também uma oração para minha enteada. Ela pegou o Covid e ela não está muito bem. Vamos orar sim, Elvira, temos que orar, né? Vamos orar sim. Deus está vendo, tá, gente? Deus está ouvindo e nós vamos orar agora por todas as pessoas. Alguém mais gostaria? O Amarildo. O Amarildo está internado, verdade. Tá bom, gente, vamos orar, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão solenes que passamos entre amigos, irmãos e lendo a Tua palavra. Nós agradecemos também, Senhor, porque o Senhor cuidou do Márcio, da Sueli, do Bruno, nesses momentos difíceis, e agora eles estão recuperados. Mas muitos nomes foram citados agora, Senhor, e o Senhor conhece cada um deles. Por favor, bom Pai, venha cuidar dessas pessoas, cada um aqui citado pelo nome. O Senhor sabe que nós ficamos preocupados, nós somos fracos, falhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e envia, bom Pai, o anjo do Senhor para ficar com essas pessoas. Se for da tua vontade, por favor, envia a cura para todos eles, para que logo mais possamos estar felizes e agradecendo pelo milagre do Senhor. Guarda-nos nesta noite, dá-nos, bom Deus, fé no Senhor, para podermos dar um passo de fé na direção da tua palavra e da verdade das Sagradas Escrituras. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.